Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a última parte da nossa disciplina, ou pelo menos da parte que está sobre minha responsabilidade. Hoje nessa semana a gente vai falar da teoria das bandas, né, para tentar explicar a ligação metálica. E com isso a gente também acaba explicando os semicondutores e a junção PN, né, que é a junção de um tipo de semicondutor com um outro tipo de semicondutor, o que vai dar as características dos materiais que compõem o painel solar. Tá? Retomando alguns conceitos, a gente viu que os átomos podem ligar-se entre si, podem fazer ligações entre si. Essa ligação pode ser um tipo de ligação iônica, átomos com diferença de eletronegatividade, um com muita eletronegatividade, com uma alta eletronegatividade, o outro com baixa eletronegatividade, e aí a gente tem a transferência de elétrons ou a perda de elétrons de um elemento e o recebimento de elétrons por outro, a gente tem uma ligação iônica. Eu fico com um cátion, um elemento carregado positivamente, e um ânion, um elemento carregado negativamente. Só que a gente viu que quando os elementos têm eletronegatividade próximas, eles tendem a compartilhar esses elétrons. Vimos então um modelo simplificado, que era a teoria do octeto, a regra do octeto, né? Não é teoria, é a regra do octeto. Depois expandimos esse modelo para a teoria dos orbitais moleculares, em que o orbital de um átomo, ao encontrar com o orbital de outro átomo, produz uma nova região eletrônica, que é chamada de orbital molecular, onde os elétrons podem se acomodar, diminuindo o nível de energia do sistema e, portanto, se estabilizando. E, portanto, a ligação se forma pela diminuição do nível de energia do sistema. Bom, antes de começar a falar da teoria das bandas, só para retomar, a gente tem, quando os átomos se ligam, a gente tem a possibilidade de formação de sólidos, né, de compostos no estado sólido. Quando a gente tem um composto iônico, né, como que acontece a formação do sólido? Como que está estruturado esse sólido? Então, olha esse modelo que está aparecendo aqui. Esse modelo representa a ligação do Na com o Cl. Tá? Então, eu não tenho um Na ligado a um Cl, mas eu tenho um Na rodeado por Cls, que está rodeado por outros Nas, que está rodeado por outros Cls, formando um retículo cristalino, formando uma rede entre átomos positivos e negativos. E essa rede tem uma atração muito forte, que é uma atração entre cargas opostas, positivo atraindo negativo, muitos positivos atraindo muitos negativos, e a gente tem uma estrutura cristalina como essa. Né? Então, um sólido que é ao mesmo tempo rígido é também quebradiço, porque se eu movimento um pouquinho as cargas, o positivo fica perto do positivo e aí eu tenho uma grande repulsão e acaba rompendo. Só que nós também podemos ter sólidos formados por moléculas que fazem ligações covalentes. Né? Vou usar primeiramente o exemplozinho aqui. Eu tenho um modelo molecular que está representando a molécula de água. Então, os átomos de oxigênio, vermelho, e átomos de hidrogênio. Não existe uma carga efetiva nessa molécula, porque eu não tenho alguém ganhando e alguém perdendo os elétrons, nenhum elemento ganhando, nem um elemento perdendo os elétrons. Eu não tenho íons. Entretanto, por mais que eu tenha uma carga, por mais que eu não tenha essa carga, eu sei que o elemento oxigênio ele é mais eletronegativo do que o elemento hidrogênio. Então ele tende a puxar mais os elétrons para próximo dele. Então eu posso dizer que essa molécula tem uma carga parcial mais negativa próximo ao oxigênio e uma carga parcial mais positiva próximo aos hidrogênios. Esse é um assunto que você vai estudar na próxima sessão da disciplina, tá? Mas pensando dessa maneira, a molécula de água ficaria parcialmente carregada negativamente aqui em cima, aqui no oxigênio, e parcialmente positivo aqui no hidrogênio. Se eu pegasse uma outra molécula de água e colocasse próximo dessa, o que iria acontecer? Bom, o hidrogênio é mais positivo do que o oxigênio. O oxigênio é mais negativo do que o hidrogênio. Então as moléculas tenderiam a se aproximar, o hidrogênio positivo próximo ao oxigênio negativo. Tudo bem? Então as moléculas tenderiam a se aproximar com essa tendência e haveria uma interação. Se eu coloco muitas moléculas de água, várias partes positivas interagiriam com várias partes negativas e a gente ficaria com um sistema parecido com esse daqui. Então eu posso ter uma estrutura sólida, só que não formada por uma atração entre íons, mas uma atração pelas cargas parciais das moléculas. Do mesmo jeito, né, mesmo não tendo cargas na molécula, numa estrutura como essa, imagina que aqui são todos átomos
de carbono, tá? É que acabaram minhas bolinhas pretas, eu tive que usar as azuis. Mas imagina que são todos átomos de carbono. Eu não tenho um lado mais positivo e um lado mais negativo. Só que mesmo assim, essa molécula conseguiria interagir com uma outra molécula parecida com essa. Claro, as interações seriam mais fracas, mas eu poderia ter um sólido, né? As estruturas clássicas de sólidos cristalinos são essas duas que estão aparecendo aqui, ó. A estrutura do grafite e a estrutura do diamante. São sólidos formados pelo mesmo elemento químico, que é o carbono, só que em um dos casos eu tenho uma interação entre moléculas e no outro eu tenho uma ligação química propriamente dita entre todos os átomos. E aí eu tenho estruturas totalmente rígidas ou totalmente com propriedades diferentes. Uma muito rígida, a outra muito maleável, muito mole, que seria o caso do grafite. Então o grafite, por exemplo, ele é tão frágil que aquilo que fica no papel são anéis aromáticos do grafite, ou anéis aromáticos, anéis feitos de carbono, que estavam compondo a estrutura do grafite. Então você pode dizer que quando você passa um lápis no papel, o papel acaba destruindo o grafite, deixando marcas, né? Então fica a marca dos componentes do grafite ali no papel. Só que a gente está aqui para falar de metais, né? Essa última aula é para a gente falar de metais ou de semimetais. Como que seria a estrutura da ligação metálica e como que seria um sólido metálico? Bom, imagina essa figura aqui, ó. É um monte de laranja colocada uma em cima da outra. Se a gente considerar simplificadamente que os átomos são bolinhas, né? Se a gente começar a colocar um monte de bolinha igual, por exemplo, os átomos do elemento cobre, um próximo ao outro, eles podem se rearranjar, eles podem se arranjar como essas laranjas que estão aqui. Ou seja, eu coloco uma fileira de laranjas, depois eu coloco uma outra fileira em cima, eu coloco uma fileira de cobre, eu coloco uma outra fileira em cima, e aí os átomos vão ocupando os espaços vazios disponíveis. Dependendo do tamanho do átomo, eu posso ter um tipo de estrutura, dependendo se ele for maior ou menor, né? Dependendo do tamanho do átomo, eu posso ter um outro tipo de estrutura, né? E essas estruturas vão impactar nas propriedades dos elementos. Então, se os átomos são muito compactados, eu tenho um elemento mais denso, que é ao mesmo tempo mais resistente, também mais quebradiço. Se eu tenho um elemento, uma estrutura em que os átomos estão pouco empacotados, né, devido ao tamanho do átomo, eu tenho um elemento que talvez seja mais mole, porém menos quebradiço. As três estruturas básicas que a gente conhece são essas que vão aparecer aqui, ó. A cúbica simples, a cúbica de face centrada e a cúbica de corpo centrado. Elas representam células unitárias dos metais quando das estruturas cristalinas dos metais quando diferentes metais com diferentes tamanhos acabam se agrupando para formar os compostos metálicos, ok? O que nos interessa nesse momento? Bom, a gente tem aqui os metais colocados próximos uns aos outros. O que nos interessa nesse momento é saber onde os elétrons desses metais estão. Então, cadê os elétrons? Como que os elétrons contribuem para que haja essa interação entre um núcleo metálico e outro núcleo metálico? E é isso que a gente vai estudar nessa semana, né? Como que os elétrons de um metal estão dispostos de modo a fazer com que esses núcleos estejam atraídos ou estejam ligados entre si. E isso vai envolver o estudo da teoria das bandas. Tudo bem?